Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje vamos sair um pouquinho dos trilhos. Não vamos contar uma história do Batman, e sim do monstro do pântano. Mas por um bom motivo. Essa história é uma obra de arte e emocionante demais. Então, pegue o lencinho, rola a vinheta e vamos começar. E pessoal, já vai deixando aquele bate joinha e bate comentário, porque isso ajuda demais o canal. Vocês não têm noção como que dá trabalho fazer esses vídeos. Muito obrigado e vamos lá. Essa história acontece em Liga da Justiça Dark, anual número 1. Começamos no Hall da Justiça. A Liga Dark está reunida para encontrar alguns feitiços. Junto está Constantine e o monstro do pântano num cantinho. O Verdão está quieto demais nesses últimos dias, porque nas últimas sagas o Parlamento das Árvores foi destruído, e meio que agora ele não tem rumo algum. O Jon se aproxima do monstro do pântano e fala sobre confiança. O Verdão responde falando que não confia muito em Jon, mas o feiticeiro fala que o Parlamento das Flores e escolheu o seu novo guardião. Mas o pântano não se importa muito porque ele falhou na sua missão frente ao Parlamento das Árvores. Contudo, o Jon lembra que ele passou por essa transformação sozinho e que certamente o monstro do pântano não vai querer deixar uma outra pessoa passar por isso. Só que o monstrão diz que não se importa mais. E o Constantine fala que ele deveria sim, e que essa pode ser a sua última chance em ajudar alguém. Alec olha triste e fala: "Maldito Constantine." Então ele vai até a janela e se transforma em pequenas plantas para o vento levar. O monstro do pântano está indo atrás de Orleander Sorrell. É nesse momento que a HQ começa a contar a história do Sorrell. Esse Orleander se mudou para uma casa no interior, no meio de uma floresta, junto com a sua família, para estudar as plantas. Vemos o Sorrell entrando em sua casa. Ele procura sua esposa, a Nat. A casa está com a TV ligada, o rádio ligado e a água quente fervendo. Ele finalmente encontra sua esposa e pergunta o que foi. Ela se vira chorando e diz: "Desculpa, Orleander, é que é tão silencioso aqui." A HQ explica que o filho do casal, o Jared, morreu há 4 meses. Desde então, a casa parece vazia sem ele. Isso abalou profundamente a sua família. E a única forma de deixar a dor tolerável era o silêncio. Até que um dia, a sua esposa pediu um tempo para ficar na casa da irmã, tamanha dor. Então, o Orleander passou a focar na única coisa que ele podia fazer, que era trabalhar com as suas plantas. Ele não comia, ele não dormia, apenas cuidava de suas plantas. Havia apenas o silêncio e a esperança de plantar nova vida. Contudo, veio o fogo e tomou a última coisa que ele tinha. Ele olha para o céu e lembra do seu filho. Tenta gritar, mas não consegue. Apenas o silêncio. Mas, ao amanhecer, uma nova flor havia crescido. E era, literalmente, ele mesmo. Coberto totalmente de pétalas, perdido sem entender nada, ele começa a caminhar, até que se depara com o monstro do pântano. Ele diz que é como ele, uma coisa do pântano. Orleander se pergunta o que está acontecendo com ele, e o Verdão responde que ele não é mais o Orleander Sorrell, apenas um suspiro do que ele já foi. O herói pede para acompanhá-lo, enquanto que Orleander apenas fala: "O fogo, o fogo." A essa altura eu acho que já deu para entender que esse fogo foi o que fez o Orleander morrer. Orleander se nega a entender que morreu e começa a correr em desespero. O monstro do pântano, então, pede para ele esperar. Cortamos para a casa da esposa de Orleander, a Nat, também no meio de uma floresta. Pelas flores, o Sorrell se materializa na porta da casa. Ele espia para dentro e escuta:
eu sinto a falta dele. É a esposa dele, a Nath, dizendo que o silêncio era tanto que parecia que o seu marido não a queria mais ali. Oleander, num canto, escuta tudo, e um tal de Eric está ali para consolá-la. Então, ela escuta um barulho, e a Nath sai correndo para a rua, mas não há ninguém lá. O Sorrel se escondeu atrás das árvores. Então, para complicar tudo um pouquinho mais, surge o Dr. Jason Woodrow, mais conhecido como o Homem Florônico. Ele diz que o Sorrel é o Rei das Pétalas. Ele explica que ele é o protetor do Parlamento das Flores. Contudo, o Sorrel diz que só quer ficar com a sua esposa. O Woodrow pergunta o que faria a Nath ficar com ele. Vemos então que a Nath está saindo da casa do Eric, mas quando ela abre a porta, ela tem um choque e vê uma criança chamada Joshua perdida. Nath se agacha e começa a cuidar do menino, e percebe que ele é igualzinho ao seu falecido filho. O menino entra e podemos ver claramente que ele é uma criação do Sorrel. De longe, o monstro do pântano vê tudo e diz: "O que você fez, Oleander?" E agora, gente, se preparem, porque o negócio vai ficar pesado. O Rei das Pétalas, então, observa o ser que ele criou e percebe que esse é o objetivo dele estar ali. Contudo, embora traga uma felicidade ver sua esposa feliz, ele jamais poderá participar. O monstro do pântano retorna para a casa de Sorrel para tentar investigar mais. Enquanto isso, o Rei das Pétalas aprimora os seus poderes e cria uma irmã para o seu filho. Logo, a Nath tem 3 filhos adotivos perdidos morando com ela e contando histórias. Já o monstro do pântano descobre uma verdade terrível sobre as pétalas, e uma que irá mudar tudo. E a verdade é que a natureza dessas pétalas exige que elas fiquem em seu habitat natural. Isso leva as crianças a extensivamente tentarem fugir, e sem saber exatamente o porquê, para a tristeza da Nath. O monstro do pântano fica triste e decide acabar com isso. Ele vai até o Rei das Pétalas, que está criando novas criaturas. O Sorrel diz que os seus poderes servem para proteger aqueles que ele ama. E é exatamente isso que está fazendo. E sim, ele tem razão, é uma causa nobre de utilizar os seus poderes. Mas o monstro do pântano não concorda com isso. Para ele, esses poderes são uma dádiva para a Terra e não só para algumas pessoas. Ele pede então para o Rei das Pétalas ler o antigo diário do Sorrel e ver que as pétalas irão infectar a vida de todos envolvidos nessa família. Woodrow convence Sorrel que ela que está errado. Isso irrita o monstro do pântano, que coloca o Florônico para o lado. Contudo, ele não tem mais os poderes do verde e está severamente mais fraco. Woodrow sabe disso e ataca com tudo o monstro. Por sorte, ele consegue dar um belo soco e depois vai conversar com o Rei das Pétalas. Nesse momento, Woodrow puxa cipós e faz o monstro do pântano cair. Ele grita: "Você não vai interferir!" e fere mortalmente o monstro do pântano. Como um último gesto, ele tenta entregar o diário para o Rei da Pétala, que finalmente os pega. Sorrel lê a carta que ele mesmo fez e subitamente lembra de tudo. É revelado nessas páginas que o incêndio foi causado pelo próprio Sorrel. Ele provocou um incêndio químico e se transformou nessa coisa. Ele finalmente entende que não é o Sorrel, apenas possui as suas memórias. E é aí que está o negócio. Essas crianças também possuem as memórias do Dr. Sorrel e elas recriam exatamente o que aconteceu com ele antes. Ou seja, elas tentam se matar o tempo todo. Nisso, vemos que a Nath está procurando seus filhos. Ela começa a andar na floresta até que tem um espanto e encontra os seus 3 filhos, sendo que um deles está totalmente destruído e em folhas. A segunda filha também se transforma em folhas e Nath começa a falar: "Não, não, não!" e desmaia no chão.
O Rei das Pétalas começa a se questionar que tipo de guardião que ele é. Afinal, tudo que ele toca vira pó. Woodrow pede para o Rei das Pétalas descansar um pouquinho, se deitar e dormir, que é o que justamente ele faz. Subitamente, Woodrow olha com uma cara maléfica. Ele se agacha e começa a cheirar os braços do Homem-Pétala. E então, literalmente, começa a comer as pétalas de Sorrel. Voltamos para Nath, que está desacordada. Ela começa a ser levantada por plantas e vemos o monstro do pântano ressuscitado. Ele chega na casa dela e encontra Constantine. Ele diz que falhou novamente. O Alec pergunta para o John qual que foi o grande objetivo de fazê-lo fazer isso. E então, o John Constantine só responde que não há. Às vezes, o mundo não tem um grande plano ou uma vitória épica. Apenas é como é. O monstro diz que não conseguiu salvar e mais ninguém. E pergunta para o Constantine o que é ele, afinal de contas. O britânico não sabe responder, mas que sempre haverá um espaço para alguém como ele na Liga da Justiça Dark. Uou! Eu me emocionei com essa história, e assim, todo mundo sabe que depois do Batman e do Superman, o Monstro do Pântano é o que tem as melhores histórias dentro da DC. E esse é um daqueles casos. Que história de tragédia maravilhosa. Todo o jeito que foi escrito, todo o jeito que foi desenhado, é tudo muito bem feito. Essa história merecia ter ganho prêmios. E a fala final do Constantine sobre a vida ser como ela é e às vezes não ter um super grande plano para as coisas é espetacular. E com certeza casa perfeitamente com o que representa o Monstro do Pântano. Uma excelente história. E essa foi a emocionante história do Monstro do Pântano. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!